Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 3. Ruth, capítulo 3. Nós vamos ler hoje. Ruth, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 18. Ruth 3. Nós estamos chegando ao fim de mais um livro. Se assim Deus permitir, vamos finalizar então o livro de Ruth em breve. Estamos indo para o penúltimo capítulo. Ruth 3, verso 1 ao 18. Acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. E desce à eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe cobrirás os pés, lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés, e disse-lhe: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Porque ele disse: não se saibas que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar? Pai amado, obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse grande privilégio que nós temos. Ó Deus, eu sou incapaz nessa noite, Senhor, de, com as palavras, tocar o coração dos meus irmãos. Senhor, transforma esse sermão em uma pregação onde Teu Espírito transforma palavras, ditas por Tua Sagrada Escritura, em verdades que tocam os corações, transformam mente, consola os abatidos, anima os perseverantes. Abençoa o Teu povo nessa noite, Senhor. Livra-nos das preocupações, dos pensamentos vis, Senhor. Não permita que sejamos roubados, que nossa concentração seja assaltada e que venhamos a nos deleitar, Senhor. Que sintamos o prazer de diante do Senhor estar, ouvir a Tua voz e reconhecê-la.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vocês devem conhecer um filme muito famoso chamado Em Busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade é um filme antigo já, encenado pelo Will Smith. Filme famoso, conhecido. Você vai encontrar ele em plataformas de streams hoje, bem conhecidas. O filme retrata a história de um homem, um pai solteiro com seu filho, provavelmente 3 anos, 2 ou 4 no máximo. Ele é solteiro, ele vende máquinas de saúde que são utilizadas em laboratório. Eu não me lembro ao certo agora a finalidade delas, mas ele é um vendedor dessas máquinas que clínicas médicas precisavam. Porém, essas máquinas ficam obsoletas com o tempo e ele começa a não ter mais a renda que ele precisa para manter a sua casa e seu filho. E o filme é um drama emocionante, você fica assim, você chora, ou se você não chora, você pelo menos ensaia um choro durante o filme inteiro. Porque o filme vai tratar exatamente a luta desse homem para suprir a necessidade do seu filho. Ele não consegue vender máquinas, ele fica sem dinheiro para pagar o aluguel, o dono fica cobrando ele todos os dias, ameaçando colocar ele para fora com o filho. E o autor do filme ele vai desenvolvendo o roteiro de uma forma que você vai se envolvendo com aquele negócio, a ponto de você querer pegar o telefone, ligar para ele e dizer assim, olha, eu empresto. E é uma luta do começo ao fim, aquele homem lutando para poder manter o seu filho. Ele é despejado do apartamento, o seu filho fica na creche durante o dia enquanto ele trabalha, ele não tem dinheiro mais para pagar a creche, mas ele não pode dizer que não tem dinheiro, porque se ele disser, o Estado toma o filho da mão dele. Então é uma luta. E ele vai, convence as professoras da creche, aguenta mais um pouquinho, e ele vai, faz, desfaz. Ele vai dormir nos banheiros do metrô público da cidade de Nova York com seu filho. E ele encontra uma grande empresa onde ele tenta uma vaga de estagiário, e aí vai se desenvolvendo, e ele consegue a vaga de estágio, e a vaga de estágio não é remunerada, ele pensava que era, e aquele sofrimento não para, e a busca daquele homem, por isso que o nome do filme é Em Busca da Felicidade, a busca daquele homem parece não ter fim. E aí ele encontra, de fato, ele consegue convencer o chefe dele de que ele pode ser remunerado se ele concorrer a uma vaga de emprego contratado, e o filme termina, dando um spoiler, o filme termina com ele conseguindo definitivamente a vaga de emprego. E o filme termina com uma cena muito bonita, ele descendo uma das ladeiras de Nova York, de mão dadas com seu filho, felizes por uma busca que começou no começo do filme. Existe uma continuação que não foi produzida desse filme. Eu vou dizer ela no final do nosso estudo nessa noite. Mas o que essa ilustração nos ensina? Nós temos visto aí 2 mulheres e principalmente uma família que saiu em busca de felicidade das terras de Judá. Quem está acompanhando Ruth capítulo 1, viu Elimeleque com a sua esposa Noemi, seus 2 filhos Malom e Quilion, saindo de Judá num período de fome e indo para as terras de Moabe. Lá eles tiveram um desfecho terrível. Deixaram para trás muitas coisas, é verdade. A lei do Senhor, os ensinamentos, mas havia graça. Porque de alguma forma esses homens, os filhos casaram com 2 mulheres estrangeiras que não temiam a Deus. Mas uma delas conheceu o Deus de Israel através da sua sogra Noemi. Muito provavelmente de ouvir falar na casa dela. De alguma forma Elimeleque e Noemi conseguiu apresentar o Deus de Israel para Ruth. De sorte que no final do capítulo 1 nós vemos essas mulheres agora viúvas, porque Elimeleque morre, os 2 filhos morrem, voltando para Judá. Vimos então, no capítulo 2, Noemi chegando em Judá amargurada. Triste, porque saiu com tudo e estava voltando sem nada aos seus olhos. Já Ruth, disposta, feliz e alegre, porque mesmo tendo tentado ser convencida pela sua sogra que em Moabe era melhor para ela, ela disse não, porque para onde tu fores irei eu, onde tu morreres, morrerei eu. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela fez um pacto de amor com o Deus de Israel. Aquilo que nós chamamos de amor recede. Nós vimos isso então nas mensagens anteriores. A partir do capítulo 2, final do capítulo 2, nós vemos ela, enquanto Noemi amargurada, Ruth disposta, foi ao campo trabalhar. Porque afinal de contas o tema do Geração Kids dos estudos é esperar também é fazer, não é isso?
Vai ser... Eita, tô dando spoiler, né, Carol? Foi mal. Tô dando spoilers aí pro pessoal de geração. Esperar também é fazer. Ruth estava lá esperando, mas se levantou para ir trabalhar nos campos de Boaz. E nós vimos o que aconteceu na última mensagem. Que Deus fez, fazendo ela ser agraciada por Boaz. Agora, ela volta para sua sogra, sendo abençoada por Boaz. E Noemi tem um plano, e é esse plano que eu quero ver com você nessa noite. E através do plano de Noemi, nós vamos refletir que a alegria é resultado de um relacionamento com Deus. Felicidade só pode ser resultado de um relacionamento com Deus. Nós vamos ver isso em duas partes apenas. Nós vamos ver isso na primeira parte, que vai dizer que não existe felicidade, descanso e paz longe do resgatador Jesus Cristo. Não existe felicidade, descanso e paz longe do resgatador Jesus Cristo. Nós vamos ver isso do verso 1 até o verso de número 9. Acompanhe comigo a leitura no texto. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? O texto já começa com Noemi tomando a iniciativa. Veja, uma Noemi diferente, porque no capítulo 2 quem toma a iniciativa é Ruth. Noemi está amargurada no capítulo 2. Ruth é que toma a iniciativa. No capítulo 3, Noemi já está cheia de graça. Porque, afinal de contas, o final do capítulo 2, ela reconhece a providência de Deus nos cuidados mais pequenos da sua vida. E ela já começa a vislumbrar, fazer sonhos, olhar mais à frente. E ela diz, minha filha, não eu de buscar-te um lar para ti. A palavra que está traduzida talvez na sua Bíblia para lar, também é traduzida para descanso. É isso que Noemi está tentando buscar para sua filha, assim adotada por ela, chamada Ruth. Não eu de buscar um lar para ti, perceba, o coração de Noemi repousa na graça divina, e aí agora bons desejos começam a brotar. Quando ela estava amargurada, não havia desejo nenhum, nem mesmo com o que comer, não estava nem preocupada. Ruth foi que teve que arregaçar a manga e ir trabalhar. Agora ela está cheia da graça divina. Ela reconhece Deus e bons desejos começam a brotar do seu coração. E ela começa a pensar, vou encontrar descanso para Ruth, vou encontrar um lar para Ruth. Não mais um casamento, mas um lar, que inclui um casamento. Nós vamos ver que existe uma diferença tremenda sobre isso. Mas ela diz, vamos encontrar um lar para Ruth. Pelo relato que Ruth dá a ela, de Boaz, ela conseguiu entender que Boaz foi generoso e que muito provavelmente ele seria a pessoa que daria um lar para Ruth. Irmãos, esse é o plano. Ela quer encontrar um lar para Ruth. Para que Ruth seja feliz. Mas como? Vamos ver então versos 2 em diante. Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Então ela lembra-se de Boaz, ela lembra Ruth, o que ela já havia dito no capítulo 2, quando Ruth disse, olha, eu encontrei um campo, e o nome do dono do campo é Boaz. Ela disse, bendito seja o Senhor, porque esse homem é parente nosso, ele é resgatador. Aí agora ela lembra Ruth de novo, vou te dar um lar, Ruth, vamos procurar um lar para você. Lembra de Boaz, ele é nosso parente, é isso que ela está lembrando aí, não é Boaz um dos nossos parentes, verso 2, cujas servas estivestes? Eis que essa noite ele a limpará a eira. Irmãos, Noemi está lembrando Ruth uma responsabilidade que Boaz tem como resgatador. Guarde essa palavra, nós vamos falar mais sobre ela mais à frente. Mas o plano de Noemi começa a se desenhar e ela sabia que Boaz estaria guardando a produção durante a noite. Lembre-se, eles estão vivendo num tempo de colheita, nós vimos isso nas últimas mensagens. Essa colheita ficava guardada na eira e lá esses grãos eram debulhados. Ela sabia que naquela noite Boaz estaria lá. Isso faz parte do plano. O plano é, hoje à noite você vai se encontrar com Boaz. Então como é que deve ser esse plano? Você tem que se preparar, Ruth. Olha o verso 3. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Tomar um banho, irmãos, é de grande necessidade para ocasiões especiais. Os irmãos há de concordar comigo. É bem verdade que nós precisamos de disposição a mais em tempos de frio.
Precisa daquele ânimo, aquela vontade a mais um pouquinho quando o Foz do Iguaçu amanhece com 7 graus, 6 graus, e de 6 horas da manhã você precisa encontrar um chuveiro. Mas você imagina no Oriente, onde o calor era escaldante e a poeira subia constantemente. Para ocasiões especiais, tomar banho era essencial. A ordem foi: Ruth, tome um banho, prepare-se. Mas não somente banhe-se, Ruth. E a expressão de banhar-se, ela também tinha um significado cerimonial. Em Gênesis capítulo 35, o pastor Jonas, recentemente expondo o livro de Lucas, ele falou sobre os princípios de purificação que era comum entre os judeus. Banhar-se fazia parte de uma cerimônia de purificação para ocasiões especiais. A recomendação de Noemi nos lembra como eu e você também devemos nos banhar para ocasiões especiais. Que ocasião especial? Adoração ao Senhor. O banho que eu me refiro, irmãos, não é aquele que eu e você fazemos antes de vir para o culto, mas é o banho onde nosso relacionamento com o Senhor deve ser mantido com a limpeza dos nossos corações. A necessidade que Ruth tinha de banhar-se para um encontro especial deve permear os nossos corações ao lembrarmos que diante do nosso Deus santo e puro nós sempre estamos. E um grande cuidado precisa acontecer, um zelo. Nós devemos sempre olhar para as impurezas que nos contaminam diariamente. E essas impurezas estão diante dos nossos olhos. Há uma frase do Augusto Nicodemos que ele diz: olha, se tem uma coisa que você precisa dizer para Deus todos os dias, é perdão, Senhor. Essa é uma coisa que nós temos que dizer todos os dias: perdão, Senhor. Há uma grande necessidade disso. Na adoração, irmãos, a santidade é um requisito essencial. Por isso que o privilégio de estarmos aqui reunidos como família de Deus, somente povo de Deus pode desfrutar. Mas para aqueles que nos visitam também tem uma boa nova. Aqueles que ainda não assumiram um compromisso de amor recede com Cristo, você também pode se preparar para vir ao culto e ouvir essa mensagem que limpa coração, que transforma a mente, que transforma a tristeza em alegria. Mas você não pode limpar as suas vestes. Não é possível se banhar se você não conhecer aquele que purifica todo o pecado. Não é possível limpar as sujeiras do coração para aqueles que estão nos vendo também em casa. E se você ainda não é discípulo de Jesus Cristo, você não pode se tornar limpo diante de Deus. É necessário um primeiro passo. Você primeiro precisa ver como você é sujo. Você precisa ver a sua indignidade, a sua sujeira. E aí sim, aquele que purifica todo o pecado, ele pode limpar você. E a palavra de Deus diz que ele vai purificar você, você vai ficar mais alvo do que a neve. Mas é necessário ver a sujeira do seu coração antes de desejar se limpar. Ruth está sendo orientada a se preparar e colocar os melhores vestidos, é o que o texto está dizendo. Ruth deveria tirar os vestidos tristes de viúva e agora se preparar para se encontrar com Boaz. As roupas possuem uma grande importância na Bíblia. As roupas são utilizadas no processo de santificação. Paulo vai dizer que o despido do velho homem, o revestido do novo homem. Adão procurou fazer roupas para si lá no jardim do Éden quando pecou, e Deus disse que Deus não aceitou aquelas roupas de Adão. Quem deu as roupas foi Deus, dando animais que foram sacrificados para cobrir a sua nudez. Roupas sempre têm um significado interessante na Bíblia. E Ruth e Noemi diz a ela: prepare-se com o seu melhor vestido. Veja só, irmãos, isso nos faz lembrar uma outra coisa tão importante. Quando a gente para pensar no processo de perdão de Deus por nós, como igreja de Cristo, o que Noemi está orientando Ruth a fazer, a se preparar, a botar as melhores roupas, isso nos relembra princípios fundamentais da fé. Há pouco tempo atrás, não pouco tempo assim, mas na nossa realidade nacional, nós vivimos aquilo que nós chamamos de terrorismo gospel. Você já deve ter ouvido esse termo. Onde as pessoas eram aterrorizadas, dizendo assim: olha, cuidado, você pode perder a sua salvação. Não faça isso, senão você perde sua salvação. Não faça aquilo, senão você perde sua salvação. E Deus começou um avivamento no Brasil, despertando o coração dos crentes para uma fé genuína, bíblica e doutrinária. Houve um êxodo
de diversas igrejas que não são sérias para igrejas que são sérias. E essas pessoas redescobriram a doutrina da redenção e da justificação. E há um movimento muito bonito no Brasil acontecendo. É bem verdade que não tanto quanto gostaríamos, mas há sim cristãos que estão sendo chamados a um relacionamento mais profundo com Deus, conhecendo as suas doutrinas e se deleitando nelas. Na doutrina da justificação e da redenção, você só será salvo se você crer e não se fizer. Na doutrina da redenção e da justificação, a salvação não depende de você, é pela graça e mediante a fé. É isso que tem acontecido como igreja e nós estamos desfrutando disso em nossos dias. A segurança da salvação nos consola em tempos difíceis, porque quando nós olhamos às vezes as nossas vestes, nós ficamos tristes. Quando nós olhamos às vezes as nossas roupas manchadas com os nossos pecados durante a semana, nosso coração se abate, mas nós nos lembramos que outro nos colocou vestes limpas, que foi o nosso resgatador que trocou a nossa roupa e nos purifica de todo pecado. Mas aqueles que nos visitam e que estão nos vendo e assistindo também, existe uma verdade para você. Essa verdade se dá principalmente porque ninguém pode chegar diante de Deus com as suas próprias vestes. Noemi estava orientando Ruth a colocar as melhores vestes, mas nem mesmo o seu melhor terno, nem mesmo a sua melhor roupa será suficiente para você se apresentar diante de um Deus santo e puro. Você precisa primeiro se despir. Você precisa das roupas que você não pode colocar sobre si. Você só pode se aproximar de Deus com as roupas da justiça de Cristo, reconhecendo que precisa de um resgatador, que precisa de um encontro com esse resgatador, como Noemi está preparando Ruth para ter. Por isso eu quero encorajar você a continuar a pensar assim. Veja comigo o verso 4. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás a ele e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Olha como as instruções continuam, o plano está armado, Noemi está cheia de expectativa, quer encontrar um lar para Ruth, um descanso. Ela lembra, Boaz é nosso parente, ele pode ser o nosso resgatador, ele vai estar na eira hoje à noite. Ruth, toma um banho, fica bonita e cheirosa, põe as melhores roupas e você vai ao encontro dele hoje. É interessante a gente pensar sobre isso, irmãos, porque a expressão dela é, quando você chegar lá na eira, você vai fazer uma coisa. Ela diz no verso 4, né? Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés. Quando eu vi essa expressão, eu não pude esquecer de algo muito inusitado que acontece na minha casa. Essa coisa não iria funcionar com a minha esposa, porque se eu quero acordá-la, eu cubro os pés delas. Ela diz que ela se sente sufocada quando dorme com os pés cobertos. E eu fico imaginando como é que se dá isso, né? Mas é ela, né? Ela não pode, ela só se cobre até os pés ficam sempre do lado de fora. Não importa o frio que estiver fazendo em Foz do Iguaçu. Outros estão ali também se entregando, dizendo que é o mesmo. Sei lá. Mas a expressão aqui para Ruth era outra, era o contrário. É assim, olha, você vai chegar de mansinho, você vai ver onde ele está dormindo, você vai descobrir os pés dele. E você vai receber as instruções dele depois. Veja, a recomendação de Noemi é, Boaz vai conduzir a situação, só faça isso, chegue lá e tire a coberta dos pés deles. Eu sei que você deve estar imaginando, não tem nada especial tirar a coberta dos pés, tá, irmãos? É porque, obviamente, quando a noite cai, o frio pega no centro, os pés estão descobertos, você acorda. Então a instrução de Noemi era, deixa ele acordar por conta. Se você chegar lá talvez de vez, ele vai tomar um susto e o negócio não vai ficar muito bem. Você tem que ir lá para convidar ele para ser seu resgatador. Então deixa ele acordar silenciosamente. Aí uma boa dica para aqueles que querem acordar cedo, outros que ainda estão dormindo. Mas ele fez isso, ela faz. Olha o verso 5, o que acontece? Respondeu-lhes Ruth, tudo quanto me disseres, farei. As cenas vão se acontecendo, nós estamos diante de uma cena, ela sabe o que é que tem que fazer, foi preparada para isso, e a disposição de Ruth é, tudo que disseres eu farei. Veja só, Ruth já havia desobedecido Noemi, você deve lembrar no capítulo 1, que Noemi deu uma ordem a ela e a Orfa, volte para Moabe. Orfa obedeceu, mas Ruth foi
rebelde, disse: não, não voltarei para Moabe. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. O que aconteceu com Ruth agora? O que fez Ruth desobedecer à primeira ordem de Noemi e se submeter a essa segunda ordem agora? Talvez Noemi seja uma pessoa diferente agora. Se você vê o contraste de Noemi, Noemi do capítulo 1 era uma mulher amargurada com Deus. Noemi do capítulo 3 era uma mulher grata pela bondade de Deus. Noemi no capítulo 1 era uma mulher que tinha um conceito de felicidade e alegria aquém do resgatador, a parte do Deus de Israel. Tanto que ela diz: volte para Moabe, vá ser feliz em Moabe, arrume um marido. Mas a Noemi do capítulo 3, o conceito de alegria e felicidade dela depende de um resgatador. Noemi do capítulo 1 tem a fé abalada pelas amarguras da vida, pelos sofrimentos da vida. A Noemi do capítulo 3 tem uma fé firme no compromisso de Deus ao ver a providência de Deus acontecendo. São duas Noemis diferentes. É por isso que dessa vez Ruth diz a ela: o que disseres eu farei. Irmãos, isso nos mostra como é importante nós como igreja termos essa mesma disposição de Ruth. Na disposição de nos mantermos alegres na presença de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos entender que o nosso Deus exige de nós uma disposição de se submeter à sua vontade. Eu gosto de um comentarista, o Wisbys, que diz o seguinte: a vontade de Deus não é semelhante a um buffet, onde eu e você vamos lá e nos servimos a bom gosto. Pelo contrário, no nosso compromisso com Deus de amor recede, nós precisamos estar prontos para nos submetermos a Deus, ainda quando nós estamos com os nossos desejos frustrados. Ser povo de Deus significa estar disposto a se submeter a Ele, a ter um coração disponível. Esse é um ensino profundo, irmãos, e Ruth sabia que essa ordem de Noemi condizia com os ensinamentos do Deus de Israel. Noemi não estava propondo nada estranho como ela propôs no primeiro capítulo. Ela já havia sido orientada de que, de fato, na lei de Israel havia um resgatador. Por isso, é importante que eu e você saibamos e conheçamos os mandamentos do Senhor, para que diante de situações difíceis na vida, não saiamos por aí obedecendo ciclano, fulano e beltrano. Saibamos o que o nosso Deus requer de nós. Mas isso também nos ensina outras coisas. Nós vivemos uma sociedade onde o hedonismo é muito comum. Uma influência de uma escola filosófica tem influenciado muito o nosso contexto social, irmãos. A busca do prazer acima de qualquer coisa é uma verdade que está desde o ensino fundamental. Os filhos aprendem. Eles são preparados para uma vida onde a satisfação do prazer, onde a busca pelo resultado de um salário vale mais do que um compromisso moral, ético, com Deus e com a sociedade, com a família. O hedonismo permeia a nossa sociedade de maneira mais sutil, assim como de maneira mais estrondosa, ensinando a todos que o que importa mesmo é o prazer, que ética, valores são relativos e que ser absoluto é ser autoritário. Negociar princípios em busca de algo que me favoreça. Essa é a busca que desde a escola os nossos filhos são ensinados. O que fazer então? É incoerente pensar diante de uma sociedade como essa que nós seremos felizes, que encontraremos lazer e descanso e paz em busca de alguma coisa. Uma sociedade que nos apresenta algo como isso, apresentando que você só será feliz se fizer isso, só encontrará felicidade se fizer aquilo. É uma profunda incoerência. É o mesmo de que pamonha sem milho. Você já viu pamonha sem milho? Pode, Luciana? Não pode, né? Pamonha sem milho, gente. Brigadeiro sem leite condensado, já viu? É o que a nossa sociedade propõe. Venha ser feliz aquém do Criador. Você não precisa de um Criador, de um Deus para isso. Você pode ser feliz por conta própria. Faça uma carreira, consiga, construa e conquiste. E você vai descobrir da pior forma possível que quando você chegar lá, é tão incoerente o que esse mundo apresenta. É o mesmo que tirar o queijo da culinária mineira. Já imaginou, Zaqueu? Tirar o queijo da culinária mineira? Como é incoerente um negócio desse?
Essa é a proposta de uma sociedade hedonista, que tenta nos apresentar princípios de felicidade e alegria, aquém de um Deus resgatador e criador. É um engano, e se você que está me vendo e assistindo, você vai continuar correndo atrás do vento. Você precisa de um resgatador, só Ele pode dar descanso, paz e alegria. Veja comigo versos 6 e 7, verso 8 e 9 então. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Ela está pronta para obedecer às ordens. Olha o verso 7 agora. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais, e então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou. Veja que ela vai cumprir exatamente como Noemi escreveu. Ela espera Boaz se alimentar, estar na eira. Provavelmente Boaz estava vindo de uma festa, porque depois da colheita, ele reunia os seus servos, ele era um bom senhor, como nós vimos nos capítulos anteriores. Ele tinha provavelmente produzido um grande jantar e um banquete com os seus trabalhadores. Ela disse, olha, espere ele comer e beber. A orientação é aquela sensação quando você come e bebe, você não fica mais feliz? Noemi estava pensando até nos pormenores, para ajudar a providência divina. Parece que ela não aprendeu muito bem nos capítulos anteriores. Ela não precisava da ajuda para ajudar Deus. Mas ela disse, olha, espera ele deitar, comer e beber, e quando ele adormecer, tira lá o cobertor dos seus pés. Ela cumpre isso. Veja o verso 8, então. À meia-noite, veja lá, sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Boaz acorda assustado, com o frio da noite, os pés descobertos, e quando ele acorda, ele se assusta de novo, porque ele vê uma mulher deitada aos seus pés. Ele vê uma mulher, eu fico imaginando a cena, né? A pessoa já acorda durante a noite assustado e vê aquela presença de uma pessoa que não deveria estar ali. Ele acorda com uma mulher deitada aos seus pés. Ele fica assustado. Olha o verso 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Veja só, uma boa ideia para a gente parar para pensar aqui, irmãos, é o que vai acontecer no verso 9. Eu queria levantar essa ideia que vai acontecer aqui a partir do verso 9. Veja comigo o verso 9. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Veja só que Ruth nem espera o homem acordar. Ele ainda está um pouco sonolento. Ele pergunta, quem és tu? Ele diz, eu sou tua serva, Ruth. Estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Você deve estar perguntando, pastor, o que é estender a capa? Estender a capa, irmãos, era um bom símbolo para a proposta de casamento. Era assim que se desenvolvia em tempos dessa época. Essa é uma boa ideia, viu, para os solteiros. Você pode pensar, esse é um negócio bonito, né? Já imaginou você trazer uma capa bonita, colorida e colocar sobre a sua noiva? Eu tive uma ideia como essa no meu casamento. Eu vou contar para vocês. Teve um dia que eu cheguei já noivo com uma ideia fascinante. Eu disse, amor, tive uma ideia perfeita. O que é? Eu disse, olha, já imaginou? Ao invés de eu ficar esperando você no altar, você fica me esperando. E eu venho entrando por último, como se fosse Cristo, símbolo da igreja que fica lá pronta. Cristo vem buscar a igreja, e eu sou o último a entrar. E eu já estava lá viajando longe. Aí ela disse, já que você teve uma ideia nova, procure uma noiva nova. Aí foi quando eu desisti da ideia, irmãos. Mas a ideia da capa vale para quem é solteiro, viu? Quem sabe ela não seja tão bruta assim como você, viu? Vai na ideia da capa que dá certo. A ideia aqui foi, olha, estende a tua capa sobre mim. Ela está ali pronta, ela fez uma proposta de casamento para Boaz. Olha a ousadia de Ruth, irmãos. Olha a ousadia de Ruth. Veja que Ruth não segue exatamente a orientação de Noemi. Como assim, pastor? Você não disse que ela seguiu? Ela seguiu até certo ponto. Você deve lembrar que Noemi disse o seguinte, quando ele adormecer, tira o lençol dos pés, né? Quando ele acordar, você espera. E ele vai dizer o que vai acontecer. Ruth não é muito de esperar. Ruth tirou o lençol. Quando o homem acordou, ela já disse, sou eu, Ruth, tua serva, casa comigo.
ser o meu resgatador. Muito provavelmente alguns comentaristas aqui dizem uma coisa interessante. Ruth não queria dar nem a possibilidade de pensar a Boaz que ela estava ali com qualquer outra intenção. Por isso que ela tomou a iniciativa de dizer, seja o meu... Ela não esperou nenhum homem acordar direito. Disse assim, olha, seja o meu resgatador. Seja o meu Goel, resgatador. Essa é a palavra que está traduzida aí para o português, no hebraico, Goel. Seja o meu Goel. Ruth não quer deixar que Boaz pense qualquer coisa imprópria sobre a sua virtude. Por isso que ela toma a iniciativa, irmãos. Ser resgatador naquela época implicava que na lei do Senhor, esse era um princípio estabelecido. Como é que era esse princípio estabelecido? Se uma família perdesse as suas posses, o resgatador, ou seja, um membro da família, ele poderia recuperar as posses da família. Seja por dívida ou por qualquer outra coisa, ele era aquele que tinha sido separado para tomar de volta as posses da família. E ligado a isso, tinha também a lei do levirato, que no caso de Ruth, a proposta era tanto para levirato quanto para resgatador. Porque Ruth, ela perdeu seu marido sem antes ainda ter gerado um filho. Então a proposta dela para Boaz é: recupere todos os nossos bens e patrimônios, case comigo e me dê um filho. Seja o meu resgatador. Essa era a proposta. Só que para ser resgatador não podia ser qualquer pessoa. Primeiro precisava ser parente de sangue, também precisava ter condições financeiras para isso, posses, e terceiro, ter a disposição de fazer isso. Ele precisava querer fazer isso. Irmãos, não tem como nós não olharmos para esse texto e não nos lembrarmos do nosso resgatador Jesus Cristo. Aqueles que já foram resgatados por Cristo podem se deleitar nisso. Porque lá em João, verso 1, verso 4, ele também se fez um de nós para nos resgatar. Ele tem todos os requisitos de nosso resgatador. O texto vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele precisava ser um dos nossos para nos resgatar na cruz do Calvário. Ele também, irmãos, precisava ter a condição de resgatar. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 20 vai dizer isso, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele tinha todas as condições necessárias para nos resgatar, porque para nos livrar do pecado, não podia ser pecador, e ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Ele é o nosso resgatador. E por fim, ele precisava ter interesse de resgatar. Hebreus 9, verso 28 vai nos dizer: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para salvação. Tendo se oferecido, foi voluntário, ele quis. Boaz é apenas uma sombra que aponta para o verdadeiro resgatador que Ruth já tinha encontrado, quando disse a Noemi: o teu Deus é o meu Deus. E você? Você já encontrou? Porque você não vai encontrar o que você procura no trabalho, você não vai encontrar numa carreira, você não vai encontrar nem mesmo no relacionamento isso. Você precisa de um resgatador. E eu queria encorajar a igreja a continuar orando pelos filhos que vocês possuem que ainda não encontraram esse resgatador. Há muitos dentre os nossos que nós amamos que ainda não conhecem o nosso resgatador. Não desista, persevere, porque o resgatador tem todos os requisitos para isso. E um deles é, ele quer. E há uma promessa sobre as famílias, que ele é fiel, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Que a bênção não alcança individualmente, mas alcança a família. É por isso que todos foram batizados nas casas por onde os discípulos passavam. É por isso que nós batizamos crianças como sinal e selo da bênção da promessa de Deus, que não recai só sobre o indivíduo, mas sobre a família. Ore, não desista. Ore por aqueles que você ama,
que precisa encontrar-se com esse resgatador. Isso nos leva para a segunda e última lição desse texto, irmãos. Não há felicidade, descanso e paz longe de um resgatador. E por fim, a segurança da alegria, do descanso e da paz, somente o resgatador pode prover. Veja comigo do verso 10 em diante, vamos passar a leitura. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres ou quer ricos. Boaz se impressionou com a atitude de Ruth, e ele diz, melhor foi esta última ação que fizeste. O que é que ele está se referindo aqui? Essa última ação dela aqui é o fato dela clamar a ele para ser resgatador. Por quê? Porque o princípio do resgate não envolvia só Ruth, envolvia Ruth e Noemi, ou seja, a família. Veja, Boaz fica impressionado porque Ruth está procurando, não é um benefício para ela, é um benefício para a família. Não é um pensamento altruísta. E Boaz fica impressionado, ele vai dizer aí no verso 10, melhor fizeste nesta tua última benevolência, melhor do que na primeira. Qual foi a primeira? A primeira ele também elogiou, lembra? Quando ele disse a ela, penseis que deixastes tua terra, tua parentela, deixaste o teu povo e vieste com a tua sogra para ajudar. Lembra quando ela está lá no campo trabalhando, ele chega e pergunta, quem é aquela mulher? Os servos dizem, é Ruth, ela que veio com a sua sogra. E aí ele vai dizer a ela, ele vai elogiar a atitude dela de ter deixado a terra dela, a parentela, por ela ter convertido-se ao Deus de Israel. E Boaz está dizendo, esta última benevolência que fizeste foi melhor do que a primeira. Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Esse é um princípio lindo das Escrituras Sagradas. Ele está dizendo isso para Ruth, porque Ruth, você não está procurando apenas uma alegria com a finalidade em si. O descanso e a alegria não tem um fim em si mesmo. O descanso, a alegria e a paz, ele aponta para um resgatador. E o que Ruth está querendo é resgatar a sua sogra Noemi, que havia perdido tudo. Esse é o princípio de Boaz para ela. Por isso que a última benevolência é melhor do que a primeira. Porque a primeira benevolência foi louvada. Ela abandonou os deuses falsos de Moabe para adorar o Deus de Israel. Mas ela era abençoada. Agora Ruth não pensa somente em si. Ela pensa em Noemi. Esse é o princípio da salvação para a evangelização. Tem gente que diz que a gente precisa de estímulo a mais para sermos um povo, como diz o Zaqueu, intencional para evangelizar. Nós precisamos de incentivos, de coisas. Não, irmãos, a salvação é o maior de todos os nossos estímulos para compartilhar essa bênção com outros, para poder anunciar o evangelho da salvação a outros. É isso o princípio. Agora veja o verso 11. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que é mulher virtuosa. Perceba que Boaz não apenas acalma Ruth, mas ele faz uma promessa. Veja que resgatador. Ele promete a ela estava apreensiva, ele diz, eu lhe faço uma promessa. Verso 11, ele vai dizer, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth recebe as palavras do qual Noemi tanto queria que ela recebesse. O descanso que Noemi tanto queria para Ruth, ela ouve das bocas de Boaz. Tu és mulher virtuosa. Olha como Ruth já é conhecida em Judá. Lembre-se, é a pagã Ruth, a moabita. Olha como Boaz diz que ela é conhecida em Judá. Tu és mulher virtuosa. Irmãos, que coisa linda! O Deus de Israel tornou Ruth parte da família, apagando o seu passado e fazendo ser reconhecida como povo de Deus. Tu és mulher virtuosa. Aquele que nos visitam nessa noite e que estão nos vendo e assistindo, não importa o passado que você teve. Não importa se seu passado é mais sujo do que você gostaria que fosse. Não importa se suas roupas estão mais sujas, mais fedidas do que você gostaria. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer.
o Deus de Israel é poderoso para purificar as tuas vestes e te fazer semelhante a Ruth, justificado, limpo, mais alvo do que a neve. É isso que Boaz está dizendo a ela. Tu és a antiga moabita pagã. Não, tu és mulher virtuosa em Judá. Uma estrangeira convertida ao Deus de Israel, é parte da família, é mulher virtuosa. Não importa o que se passou, não importa os deuses pagãos que adorou, ela agora é povo de Deus, família de Cristo. Irmãos, que princípio fantástico! Que princípio fantástico! O Deus de Israel, na pessoa de Jesus Cristo, transforma vidas. 1 João capítulo 1, verso 7. Se porém andarmos na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha, irmãos, o verso 12 vai nos ensinar outra característica do resgatador. Ele também é verdadeiro. Veja o verso 12. Ora, muito é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Veja, existia outro parente mais próximo de Elimeleque que tinha a preeminência do resgate. E Boaz não quer colocar falsas esperanças no coração de Ruth. Ele é verdadeiro com ela e diz, aguarde, porque há outro resgatador. Ele é mais próximo, ele tem a preeminência antes de mim. Era muito provavelmente um parente mais próximo de Elimeleque, e que por consequência, pela lei, ele tinha a preeminência do resgate. Mas irmãos, perceba, Boaz não queria que Ruth voltasse para casa com falsa esperança. Ele é verdadeiro com ela. Ele diz a ela a verdade. Boaz queria que Ruth fosse resgatada, não importa por quem, mas fosse resgatada. E a verdade era essa. Isso nos ensina que a alegria, paz e descanso se baseia não na ignorância de fatos, que só produzem ilusões. Quantos casais precisam aprender isso, irmãos? Que não vai ser um filho que vai trazer a alegria que o casamento tanto precisa. O filho é bênção de Deus. Não é falsas esperanças. Ainda que filhos sejam bênçãos, não é ele a resolução de um casamento que precisa de um resgatador. Quantos casais precisam descobrir isso antes de se desfazerem? Casais que estão apoiados em ilusões, na esperança de que um bom emprego pode resolver um problema do coração, onde somente o resgatador, Cristo Jesus, pode resolver. Nem mesmo a carreira. O diretor de uma grande corporação de empresas não possui a alegria e a segurança e a paz de um auxiliar de serviços gerais da sua própria empresa. Sabe por quê? Porque ainda que ele seja o diretor de uma empresa, se ele não tiver o resgatador, a alegria dele é passageira, é vã e é tola. Depende de um salário no final do mês, que basta uma pandemia chegar para quebrar a sua empresa e ele se pular de cima de uma ponte. Mas a alegria de um auxiliar de serviços gerais que tem um resgatador não depende da quantidade de um salário que ele recebe no final de um mês. Não é como as ondas do mar que vêm e vão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, eu quero caminhar para vocês com o fim. Veja o verso 13 e verso 14. Fica-te aqui então esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate, porém se não lhe apraz resgatar-te, eu farei, tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã. Veja que ele protege ela, ele está preocupado também agora com a aparência de Ruth. Interessante isso, irmãos. Boaz acalma o coração dela, dizendo, olha, tudo vai dar certo. Ele está garantindo a ela que vai cumprir a promessa, mas no verso 14... o terreiro onde ele está de grãos era um local espaçoso. Ele estava dormindo muito provavelmente nas margens. Lá na eira, onde o cereal era debulhado, precisava ter espaço. Ali haviam outros homens provavelmente dormindo naquele grande lugar. A preocupação dele é, olha, deita-te aqui. Olha o verso 14. Ele está preocupado com a reputação de Ruth. Que coisa, irmãos. Olha como o resgatador se preocupa com ela. Ele vai dizer no verso 14, deita-se aos pés pela manhã e levante-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira, final do verso 14.
Ele não quer que os outros homens saibam que Ruth esteve ali. Sabe por quê, irmãos? Porque uma eira não era lugar de mulher. Ruth precisava ir lá, sabe por quê? Porque Ruth não tinha ninguém para intervir por ela. Noemi não podia fazer. Naquela época, eram os pais que casavam os filhos. Ruth precisava ter coragem e ousadia de ir lá, é verdade. Mas ela não queria que Boaz pensasse em alguma coisa estranha. Por isso, quando ele acordou, foi: eu vim aqui para você casar comigo. Mas para não gerar má interpretação, olha Boaz, se preocupado com a aparência dela. Antes de todo mundo acordar, levanta-te e vai, para que ninguém saiba que uma mulher veio à eira. Olha a proteção dele, irmãos. Boaz havia se retirado. Que coisa interessante, irmãos. Você conhece aquele crente que diz assim: olha, ninguém tem nada a ver com isso? Conhece esse crente? Ninguém tem nada a ver com isso? É aquele crente que diz assim: olha, em que importa é minha consciência. Não importa, se eu sei que eu não fiz nada de errado, estou nem aí para o que os outros pensam de mim. A vida cristã não é assim, irmãos. A vida cristã exige tanto a consciência quanto a aparência. Boaz, o resgatador, está preocupado com a aparência do mal. É isso que 1 Tessalonicenses capítulo 5, 22 vai nos ensinar. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. Boaz está preocupado com ela. Veja, o Matt Henry vai dizer uma coisa interessante: não somente o pecado deve ser evitado, mas também o escândalo. Há uma preocupação sim que nós devemos ter com a aparência do mal. É isso que Boaz está fazendo com Ruth, cuidando dela. Agora veja os versos 15 em diante. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti, e segura-o. Ela o segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada, e lhe pôs as costas, e então entrou na cidade. Boaz lhe concede agora um presente. O resgatador é um homem doador, que dá presentes. Boaz já havia sido generoso com Ruth no capítulo 2, dando a ela o equivalente a 2 semanas de trabalho. Agora ele dá 6 medidas de efa. Veja, muitos aqui discutem sobre esse número 6, dizendo e dando a expressão dos 6 dias da semana para o 7º dia de descanso. O que ele estava querendo talvez dizer a ela é: o trabalho continua, mas o descanso dá para chegar. Volta para casa, leva para tua sogra isso. Ele presenteia ela. Ele não se preocupa somente com Ruth, mas se preocupa com a família de Ruth. Ele está preocupado com Noemi, que está em casa. Olha o verso 16 agora. E chegando à casa da sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Veja, Noemi nem presta atenção na quantidade de cereais que Ruth está carregando. No capítulo 2, quando Ruth entrou na cidade carregando aquela quantidade, Noemi ficou: da onde viestes? Onde trabalhastes? Quem foi o Senhor que te deu isso? Ruth chega com uma quantidade muito maior. Noemi nem pergunta, sabe por quê? Porque o coração de Noemi, os olhos de Noemi só estão preocupados com o que Ruth vai dizer. Ela quer saber: e aí? Ele vai nos resgatar? Ela nem olha para a quantidade de coisa que ela está carregando, do presente que ela recebeu. Ela quer saber: ele será o nosso resgatador. Provavelmente passou a noite inteira sem dormir, Noemi, na expectativa daquela mensagem que tanto aguardava de Ruth. Olha o verso 17. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Ruth vai dizer a ela tudo o que ele fez. E diz: ele também mandou um presente. Eu trouxe essas 6 medidas aqui de cevada. Agora veja o verso 18 comigo. Então lhe disse Noemi, olha a reação de Noemi depois que ouviu e depois que viu o que o resgatador disse e mandou. Espera. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Irmãos, que belo, que belo. Perceba que Noemi redescobriu a necessidade de descansar na providência, coisa que Elimeleque, o seu marido, não tinha aprendido. Diante da provação da fome de Judá, ao invés de descansar e esperar no Senhor, o que Elimeleque faz? Foge de Judá e vai para Moabe. Noemi, no meio da angústia, voltando para Judá com as suas 2 noras, ela não descansa no Senhor, o que ela faz?
volta para Moabe para casar com outros, para continuar adorando os deuses pagãos. Agora Noemi é uma nova mulher. Ela está vendo tudo que Deus está fazendo, a providência de Deus do resgatador. E ela diz, espera. A mulher que passou 2 capítulos com dificuldade em descansar, agora está dizendo para sua nora, descansa e espera. Porque aquele homem não descansará. Olha como Noemi relembra quem é o seu Deus resgatador, o seu Criador. Olha como a esperança faz isso. A esperança ela tem um poder de transformar um coração amargurado num coração esperançoso. Quantos de nós, irmãos, por situações da vida, ficamos desanimados e tristes, porque perdemos alguém que tanto amamos, perdemos um emprego, a nossa empresa foi à falência. É verdade, isso nos abate o coração, mas isso deve ser por um breve momento, até no Senhor sermos restaurados, porque se do contrário alimentarmos amargura e tristeza, nós não vamos ver a providência de Deus por detrás de tudo isso, e ficamos como Noemi, amargurada, sem enxergar a realidade de quem Deus é. Mas quando nós nos lembramos quem Deus é, que age nas mínimas coisas, até na providência das coisas mais difíceis, nós ficamos esperançosos. É isso que ela está dizendo, espera, porque Ele não descansará. Aqueles que nos visitam, quero dizer uma última palavra para você hoje, que está nos vendo e ouvindo, ou aqui nessa noite. Só existe espaço para morar com o resgatador, para aqueles que esperam nele. O céu é um lugar de descanso. E diferente da eira, onde havia espaço para muitos, no céu, apesar de ser enorme, não há espaço para todos. Só há espaço para aqueles que esperam no Senhor. Se você tem colocado o seu coração descansando em busca de felicidade, como Will Smith, na busca da felicidade, atrás de um emprego, você vai se frustrar quando encontrar. Você vai descobrir que ele não vai dar o descanso, a paz e a alegria que seu coração precisa. Você precisa de um resgatador. Então, abra seus olhos, porque sem Jesus Cristo, você, quando morrer ou ele voltar, não haverá espaço para você, se nele não esperar. E para aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, nas nossas vidas, irmãos, há muitos capítulos tristes, é verdade. Nesse drama familiar que Ruth está passando, nós temos os nossos. Os nossos livros têm capítulos difíceis, que nós queremos até passar rápido, que nos dão tristezas muitas vezes, que nos trazem memórias ruins. Mas eu queria relembrar você de uma coisa. Às vezes nós perguntamos a Deus, por que o Senhor não me livrou daquela tristeza, Senhor? Por que o Senhor não me livrou daqueles tormentos? Por que o Senhor não me livrou daquela dor? Eu tenho uma resposta para você. No Senhor há descanso, alegria e paz, ainda que passemos por tormentos, tristezas e dores. Sabe por quê? Porque primeiro, a nossa fé precisa ser confirmada nas tristezas, nas dores e nos tormentos. É isso que 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7 vai dizer. Pedro vai dizer, nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As dificuldades, os capítulos difíceis da nossa vida foram fundamentais para que a sua fé e a nossa fé seja provada. Segunda coisa, nós passamos por capítulos difíceis na vida para que nós possamos consolar os nossos irmãos quando passarem por eles também. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, vai dizer, bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, de Deus e toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Os capítulos difíceis da nossa vida é para que sejamos instrumentos de Deus na vida de outras pessoas que passarão também por eles. E por fim, para que eu e você nos lembremos que o nosso céu não é aqui. Por isso que capítulos difíceis de dores e de sofrimento nós enfrentamos, porque só encontramos felicidade, descanso e paz no resgatador. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e nos prepararmos para o momento de ceia com o Senhor. Pai amado, obrigado, Senhor.
Obrigado porque nós temos um motivo de muita alegria nessa noite. Foz do Iguaçu está mais linda na noite desse domingo, Senhor, onde as igrejas estão reunidas, onde o teu povo, ainda que limitados em locais como de adoração, estão reunidos para adorar e bendizer o teu nome. Também porque as famílias, Senhor, dessa cidade que não puderam, estão em suas casas, adorando o Senhor, embelezando uma linda noite de domingo, que só encontra o seu propósito se o Deus Criador de toda a semana for adorado. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós não vamos começar o dia de amanhã atrás de felicidade, buscando por uma alegria que nada nesse mundo pode nos dar, porque nós já a recebemos. Nosso resgatador já nos concedeu alegria, descanso e paz. Abençoa aqueles que ainda não te conhecem, Senhor, que estão nos vendo e assistindo nessa noite, ou que estão nos visitando, a também encontrarem e a desfrutarem dessa alegria, desse descanso e dessa paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém.